Matt, foi tu que deixou a tigela de sorvete fora da geladeira? O quê? Eu fiquei muito ofendido quando fui acusado sem absolutamente nenhuma prova. Mas foi você? E isso é relevante. Eu não acredito que algo acontece e você vai direto me acusando. Eu não sei se você sabe, mas sou eu que pago as contas dessa casa. Não paga não, você recebeu essa casa de graça em uma aposta, lembra? Aquilo que ele falou foi mentira. Mas esse lance do sorvete vai ser difícil continuar depois daquilo. Então, tu acha que é um drama suficiente pra fazer um episódio? Nossa, eu tô achando que esse vai ser o episódio mais controverso em desenhos animados. Ei, isso não é verdade. Tem também o Oi Simpsons, feitiço da Lisa. Eu não sei vocês, mas eu estou meio desesperado. Desesperado para ser reconhecido por outros países, porque eu quero que parem de fingir que o Brasil não existe. Do I know you? Stop pretending I don't exist! Eu percebi que é meio raro que o Brasil apareça em mídias lá fora, e quando aparece é sempre uma representação totalmente fora de si, que não faz o menor sentido. E sabe que teve uma das piores que foi tão polêmica que o desenho teve que ser banido no Brasil? Os Simpsons, como grande parte das vezes, foi o pioneiro nesse caso, com o episódio Blame It on Lisa, ou com seu título em português, Feitiço da Lisa. O que feitiço tem a ver com o Brasil? Absolutamente nada. O episódio conta a história de como a Lisa está mandando dinheiro para uma criança órfã, e onde essa criança vive em um país pequeno na América do Sul, chamado Brasil. A criança se chama Ronaldo, o que é o mesmo que um italiano chamado Antônio. Lisa passa a primeira parte do episódio ligando para tal criança, fazendo a conta de telefone extremamente cara, e a família vai para a empresa de telefone pensando que era um erro. Mas nos é mostrado que a Lisa tem ligado com o propósito de procurar por Ronaldo, porque ela parou de receber as cartas mensais dele. Então começam um dos episódios viagens mais agressivos que eu já vi. E os escritores do show fizeram e eles vão para o Japão 3 temporadas antes, e naquele episódio os japoneses são mostrados como sociopatas, as paredes são todas de papéis e tem programas de TV que te dão convulsões. E mesmo assim, não é nem perto da força do tapa que o desenho nos deu. Quando a família chega no país, também conhecido como Rio de Janeiro porque só tem essa cidade no país inteiro, a primeira coisa que fazem é dizer que você pode chegar a qualquer lugar seguindo uma linha de conga. It says here we can get anywhere we want by taking a conga line. Way ahead of you, Marge. Eu vou colocar também a cena dublada porque é engraçado. Que diz que a gente pode ir a qualquer lugar entrando numa linha de conga. Estou nessa, Marge! Hey. Vale lembrar que essa dança veio da África e ficou super popular em Cuba, não no Brasil. É só o jeito que os americanos acham que a América do Sul é tudo igual. Dentro do hotel, eles mostram que todo mundo ama futebol e que nossos programas de TV são cheios de mulheres quase nuas. Mas saindo do hotel, eles vão para as favelas, procurando o Ronaldo, mostrando esse tipo de coisa. What a charming neighborhood. Mom, these are slums. The government just painted them bright colors so the tourists wouldn't be offended. Works for me. Yeah, check out the rats. Ooh, they look like Skittles. Quando não o acham, eles vão para um restaurante de churrasco, justo, mas lá tem um garçom que fala sim ao invés de sim. Sim? E pede gorjeta, que é uma cultura apenas norte-americana, não do Brasil. E, ok, eu posso ficar o vídeo todo dizendo como esse episódio falou mal do país, falou coisas erradas e, em geral, mostrando a falta de saber que os escritores tinham quando fizeram um episódio que se foca em um país. Mas exatamente por esse montão de razões que o episódio causou muita controvérsia na China. Não, foi no Brasil. O diretor de turismo da cidade do Rio de Janeiro em 2002 ficou com raiva do jeito que mostraram a cidade, a ponto de querer processar a Fox inteira, dizendo que eles haviam gasto 18 bilhões de dólares em promoção para a cidade, e agora que a cidade foi destruída assim, no maior programa de TV de todos os tempos, meio que não adiantou de nada. Obviamente nada aconteceu, porque eles têm direito de falar o que quiser, não é assim que a liberdade de expressão funciona nos Estados Unidos, mas o episódio foi banido de passar em canais de TV aberta, também conhecido como a Globo. Mesmo assim, o canal Fox do Brasil decidiu passar o episódio, mas com um aviso antes. Há 14 anos, os Simpsons mudaram a cara da televisão. A produção da série é de total responsabilidade de seus criadores. A Fox, em nenhum momento, exerce qualquer tipo de interferência ou censura sobre o conteúdo dos episódios. O canal Fox decidiu pela exibição do episódio de Os Simpsons sobre o Brasil, mesmo sabendo que algumas situações contidas nele não correspondem à realidade dos costumes e cultura do nosso país e trazem, em muitos momentos, grandes exageros. Bom divertimento. Vale lembrar que essa não foi a última vez que o nosso país foi falado mal no desenho, porque no episódio The Wife Aquatic, ou sei lá, o nome em português não é relevante, eles fizeram uma piada que aparentemente é tão absurda que na versão dublada decidiram não traduzir.
most disgusting place we've ever gone. What about Brazil? After Brazil. Esse é o lugar mais nojento em que já estivemos. Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque acho. Também, bem depois, na temporada 25, em 2014, eles fizeram outro episódio que tem grande parte de seu episódio de duração aqui, mas dessa vez em várias outras cidades, como Manaus, São Paulo e Recife. Mas me parece que eles estavam querendo compensar bastante pelo episódio de 2002, é porque eles vivem na cara dura dizendo que o país é incrível. Ah, Brazil. I couldn't stay afraid of you forever. The only thing that keeps me from living here is that fish that swims up your pee stream. É bem forçado, mas de qualquer jeito é uma temporada mais nova e não é relevante ao assunto do vídeo. Então, quando o desenho fala tão mal do Brasil, eu ainda posso me considerar um fã do desenho? Sim, vamos ser sinceros, o Homer é um cara gordo, alcoólatra, que trabalha em um emprego sem fim. A cidade de Springfield vive caindo aos pedaços e é sempre dito que o pessoal do país é estúpido. A educação deles é famosa por não ter dinheiro e eles são facilmente influenciados. E tem um episódio numa das primeiras temporadas do desenho que é mostrado que o parlamento todo é corrupto. O desenho fala mal dos Estados Unidos o tempo todo e de fato fazem piadas com inúmeros países. Eles foram pra Austrália e disseram que essa é a bandeira do país. A diferença entre esses outros países e a gente é que as piadas foram meio que falando mal dos lados ruins do país, mas não de um jeito tão absurdo que deixa de ser ofensivo. No episódio da Austrália, por exemplo, a bandeira é assim porque aparentemente é uma tradição milenar, onde eles te dão um chute na bunda no lugar de uma prisão. Ou como eles chamam tudo de do e ru, tendo seus dólares não sendo dólares australianos, mas sim dollar dues. Isso é absurdo e claramente não é real. Então os australianos acharam hilário. Qual é a piada do Homer ser sequestrado com a arma apontada na cara dele? Que o país é violento? Eles também usam a pobreza como um modo de piada, o que também não é legal, mesmo se fosse qualquer outro país. Especialmente quando você veio de um país na época super rico. There's gotta be a million kids here. We'll never find Ronaldo. Ronaldo? You know him? No. I was just distracting you while my children robbed you. Mas, ao mesmo tempo, será que eu estou sendo sensível? Eu realmente não sei. O importante é que, mesmo com toda essa polêmica, o episódio continua nos serviços de streaming do Brasil e foi lançado em DVDs e Blu-rays mesmo assim. Mas em 2002, o episódio Feitiço da Lisa continua infame aqui no Brasil e nas bocas dos escritores, que claramente sacaram a reação da gente. Os Animaniacs. Conheça Minerva. É meio claro que os Simpsons estavam ofendendo e sendo mais agressivos porque o show estava com novos escritores e Family Guy e South Park haviam sido lançados anos anteriores, então estavam querendo ser mais ofensivos para se manter relevante. Animaniacs, porém, foi lançado anos antes e é um desenho insano para crianças. Ok, não é exatamente para crianças, só é livre para todos os públicos porque tem assuntos que só adultos iriam entender. O show não é tão estranho quanto Ren e Stimpy, mas consegue fazer muita piada adulta bem explícita. A maioria são trocadilhos e referências que não tem como eu mostrar para vocês sem ter que explicar toda a história do inglês, sem ter que falar um monte de coisa que iria fazer o vídeo ficar desmonetizado. Então eu vou falar mesmo assim. A primeira piada vem durante o especial de Dia de Ação de Graças. Eles estão defendendo o peru de um caçador. Esse caçador então grita para o irmão dele, And give me the bird! E Iago responde com, We'd love to, really, but the Fox censors won't allow it. Pra quem não sabe, dar o pássaro em inglês significa dar o dedo no meio. Iago dizendo que queriam, mas não podem, está claramente dizendo que os executivos da Fox não iriam deixar isso passar em um desenho infantil. Também, durante o episódio Slap Go Nuts, tem uma cena onde um dos protagonistas está vendo um documentário sobre esquilo, e o narrador fala uma coisa que claramente está sugerindo outra. Squirrel likes to hide his nuts in many odd places where the sun doesn't shine on them. Vale lembrar que nozes tem a conotação de o que chamamos de bolas aqui no Brasil. Mas assim, é claro que a maioria dessas piadas iriam passar pela cabeça das crianças, e elas assim não teriam problema. Afinal de contas, inúmeros outros desenhos têm piadas assim. Doubloons! Don't drop them. Mas mesmo com toda essa liberdade de fazer quase o que quiser com os personagens, as quebras de quarta parede e referências a Warner e mídias em geral, o show começou a fazer coisas com a personagem em específico, o que fez com que grande parte das próximas vezes que ela apareceu em um episódio fossem censuradas por serem extremamente sexualizadas. Quão sexualizadas? Bom, pra começo eu tenho certeza que esse personagem foi responsável por muitos furries por aí. Vale lembrar que eu não vi muito desse desenho, então se eu dizer algo errado, foi mal. O quê?
É pra eu ter assistido todos os desenhos de todos os tempos. O primeiro episódio com ela é o episódio dessa parte da lista com o nome de Conheça Minerva. E o episódio quase não tem os 3 irmãos principais da série. Apenas a personagem em questão, que é mostrada se preparando para sair de seu quarto, com inúmeros animais do gênero masculino ligando pra ela e deixando mensagens. Ela ignora todos e sai da sua casa de toalha, dando a entender que ela vai nadar pelada no rio. Ela encontra no meio do caminho um cão de caça que quer a matar, mas é facilmente influenciado por ela, por ele ter gostos meio específicos. Would you do me a favor? These are wet. Could you blow on them for me? O pé da thumbnail não foi clickbait. Yako e Wako então se deparam com ela e Dot as colocam dentro de uma maleta e os leva de lá. Então, bom, eu vou deixar a cena passar por conta própria, porque vídeos valem mais do que 1000 palavras. Can a girl get any privacy? Essa personagem não passa de uma personagem fêmea estereotipicamente sexy, com o propósito de ser uma personagem recorrente no show com a mesma piada em todas as suas aparições. Ela faz algo que deixa os personagens homens daquele jeito, e esse mesmo personagem quase morre tentando a impressionar e ela tira vantagem disso. É uma personagem estranha para um show para crianças, mas não é para um show como Animaniacs, que tem o propósito de tirar sarro de clichês em filmes. E uma personagem assim era super comum na época, mas de qualquer jeito, Minerva não era para ficar, pois é meio que de se esperar que essa personagem causou imensa controvérsia entre os pais das crianças que viam o show, como também entre o pessoal da Warner que recebeu as reclamações. E assim como a maioria dos personagens sexualizados que foram cortados de novas versões de shows, como Miss Bellum, que foi retirada da versão 2016 das Meninas Superpoderosas, Minerva foi cortada do reboot de 2020, cortando uma personagem recorrente do show que provavelmente fez muita gente furry por aí. Tom e Jerry, Blue Cat Blues. Ainda falando em animais antropomórficos, esse não é exatamente um episódio, mas sim um curta. Curta esse que veio da época onde coisas para crianças não significavam algo seguro e educativo, apenas algo colorido com animais falando. Porém, esse episódio de Tom e Jerry de 1956 não era tão colorido assim, mas acabou de um jeito tão sombrio a ponto de ter criado bastante controvérsia, não só na época, mas hoje em dia. O episódio nos é contado por Jerry, usando uma voz genérica de narrador, nos contando que Tom e Jerry viraram amigos. Os dois estão aproveitando um belo de um verão, tomando a limonada, até que uma gata, literal, aparece e faz o Tom criar um crush imediato. E mesmo que o Jerry tente o segurar para não correr atrás dela, Tom fica meio que enfeitiçado. Tom, porém, tem um rival. Tal rival com muito dinheiro, conseguindo superar tudo que o Tom faz, seja flores ou até mesmo perfume. Tom fica desesperado gastando tudo que tem em presentes para a gata, a ponto de ele estar procurando dinheiro em roupas velhas. Ele então faz um montão de dívidas, comprando um carro que não pode pagar, e mesmo assim, a gata escolhe o rival que tem um carro maior. Tom então começa a beber muito e entra em depressão, quase se matando por acidente inúmeras vezes, e todas as vezes Jerry o salva, mostrando que o Jerry é o melhor amigo para o Tom. O episódio então corta para o Tom no meio de uma linha do trem, esperando para seu fim. Jerry então tira uma foto de seu bolso, nos revelando que ele também tem um amor, e que em sua cabeça esse amor jamais iria o abandonar, até que logo em seguida um carro passa com seu amor e outro com a placa de casamento. Os dois então, de coração partido, ficam na mesma linha do trem, esperando seu fim. O episódio então acaba com um som de trem de fundo, que rapidamente é trocado pela música tema de Tom e Jerry. Eu sei que isso é pra ser uma história de uma mulher que chamam em inglês de Gold Digger, que só está com o homem pelo dinheiro, não pelo amor. Esse tipo de história é bem deprimente, mas também é meio que o tipo de humor da época. O que faz esse episódio ser tão sombrio, pelo menos pra mim, é a piada do episódio. Se é que você pode chamar isso de piada, é que o Tom tem depressão e quer se matar. Eu não colocaria esse episódio no mesmo lugar daqueles episódios sombrios de Bob Esponja, onde o Plankton quer fazer o mesmo consigo mesmo, mas não é como se o episódio de Bob Esponja acabasse com o Plankton realmente sendo morto. O problema de Tom e Jerry é o quão realista e com falta de piadas isso é. O curto é todo mostrado basicamente de um modo realista. Claro, as imagens são claramente para levar na piada, como um diamante tão brilhoso que você precisa de proteção, ou um carro tão grande que demora para ver por completo. Mas é o que as cenas representam. Um homem desesperado por uma mulher e faz tudo para poder tê-la, e quando não consegue, decide que não vale a pena viver. Vale também lembrar como o Jerry também está na mesma situação e se rende para fazer o mesmo que o Tom. Esse é um episódio
episódio de um desenho infantil, onde os dois personagens principais decidem acabar suas próprias vidas no final dele. Isso é insanamente pesado, além de não ser muito engraçado. Esse episódio ficou super controverso na internet como uma lenda, não porque foi perdido, de fato ele sempre foi fácil de encontrar, mas porque o episódio estava sendo dito como o último episódio do show, como a última vez que esses personagens tiveram curtas feitas pela MGM, dando a entender que é o final canônico desses personagens, sendo esse final super deprimente. É fácil entender o porquê desse mito ter acontecido. É bem chocante ver esses personagens desse modo, e na internet, uma imagem assim era o suficiente para convencer muita gente na época. Apenas na época, porém, hoje em dia o pessoal não é tão facilmente influenciado, não é? Blue Cat Blues até hoje continua sendo considerado um dos episódios mais sombrios de qualquer coisa infantil, e apesar de ser um curta minúsculo de apenas 6 minutos, vai continuar por muitos anos colocado em listas de episódios mais necessariamente sombrios em um show onde um gato e um rato brigam entre si. South Park, preso no armário. Eu mencionei esse episódio várias vezes aqui no canal, mas eu nunca entrei realmente em fundo o que fez esse episódio ser tão controverso. É uma história bem grande, então coloca os cintos e vamos lá. O episódio é sobre Cientologia, uma, entre várias aspas, religião que em sua grande parte é conhecida por ser apenas um golpe que serve para roubar seu dinheiro. Ela foi criada por um carinha chamado L. Ron Hubbard, que foi um escritor de ficção científica e fantasia. Eu não quero ficar falando mal da religião dos outros, mas é bem claro que esse grupo não passa de um golpe quando eles querem tirar todo o seu dinheiro com o propósito de te deixar sequer entrar nela. Então, o episódio começa com Stan sendo parado por uma das pessoas que faz parte dessa religião, pedindo para ele fazer um teste de personalidade aparentemente gratuito, e faz perguntas que claramente dão a entender que a igreja tem as respostas, dizendo que Stan está super deprimido, mesmo que Stan claramente não seja, o manipulando a pagar $240 com o propósito de fazer outro teste para ele não ser tão miserável assim. E acontece que ele é a reencarnação do criador da igreja. Isso faz com que todos os membros voem para a casa do Stan e Tom Cruise, um cara que faz parte dessa igreja na vida real, acredite ou não, invadindo o quarto de Stan, perguntando para a reencarnação do criador da igreja se ele foi o suficiente. Stan então responde: Well, I mean, you're not like as good as Leonardo DiCaprio, but you're okay, I guess. I'm nothing. E o Tom entra dentro do armário. Todo mundo quer que ele saia do armário, mas ele não sai do armário. A piada é bem óbvia e aparentemente essa piada foi tão boa que reutilizaram durante a introdução dos Emmys em 2006 com o Conan O'Brien. Ah! Hey, that's my closet! Leave me alone! Dad, Conan O'Brien won't come out of the closet! O episódio continua com Stan sendo forçado a continuar aquela história, entre aspas, real, que foi contada pelo criador da igreja. E nos é revelado pelo representante da igreja que tudo era simplesmente um golpe, dando uma história que dá motivos e razões e faz as pessoas falsamente felizes com o propósito de ganhar dinheiro em cima. Stan então vai para o seu jardim suburbano com um monte de seguidores na frente e diz tudo ser falso. O episódio acaba com Tom Cruise dizendo que irá processar o Stan, e todos nos créditos têm o nome de John e Jane Smith, porque são dos lances da igreja. Ok, com um contexto fora do caminho, vocês devem estar pensando que isso não foi tão absurdo assim. Eles já fizeram coisas muito piores. O lance é que ninguém teve coragem de falar mal dessa igreja pelas coisas que eles iriam fazer com você. We'd made fun of a lot of religions, and then we finally decided to just make fun of Scientology. I mean, more people do it now, but at the time, that was just considered like crazy. Primeiro que a igreja tentou táticas quase que ilegais com o propósito de achar algo que pudesse, entre aspas, cancelar os dois. Eles mandaram espiões para procurar no lixo da casa de cada um dos escritores do episódio tentando achar algo ilegal. Eles mandaram investigadores para seguir os criadores tentando descobrir se eles faziam algo ilegal. Eles mandaram um estagiário para trabalhar dentro da South Park Studios com o propósito de achar condições de trabalhos ruins ou algo em geral que pudesse cancelar o show. E depois disso tudo, eles não acharam absolutamente nada. Os dois são limpos como a bunda de um bebê. Então a igreja desistiu. Porém, não é isso que me fez colocar o episódio na lista. Tem outra coisa deveras estranha. Um dos dubladores icônicos do show fazia parte dessa religião. Isaac Hayes foi a voz do Chef, que esteve no show desde o piloto e sempre amou os criadores do show. Depois desse episódio, porém, ele se demitiu do show, com uma carta que foi mandada para os estúdios de South Park dizendo que tem um limite para as coisas que podem fazer piada sobre. E aparentemente, Cientologia está fora desses limites. Isso, obviamente, é uma baita de uma hipocrisia, levando em conta que o show fez piadas de todas as religiões antes dessas, e ele não falou absolutamente nada. O lance é que, se
Segundo seu filho, em 2016, levando em conta que o episódio em questão foi lançado em 2005, Isaac não se demitiu de South Park. Ele nem sequer escreveu uma carta. Aparentemente essa carta foi enviada por outra pessoa enquanto ele estava incapacitado no hospital após um AVC. 2 anos depois, ele faleceu. Então, com toda essa informação, dá pra entender que a igreja de Isaac tirou ele do show por falar mal da religião. E por Isaac ter ficado no hospital pelos últimos anos de sua vida, não pôde refutar a carta. Então, um dos personagens mais icônicos do desenho foi tirado dele, mesmo que tenham mais 2 anos de episódio. O personagem então foi morto no show, com os produtores reutilizando áudios de episódios antigos, fazendo-o falar coisas estranhas e totalmente robóticas. I guess we'll see you in school tomorrow, Chef. You bet. Goodbye. Children! De qualquer jeito, no fim do episódio, Jeff foi morto, comido por leões das montanhas, tendo um funeral e tudo mais. Isso, obviamente, foi feito como um modo dos escritores darem adeus ao personagem, sem falar mal do dublador em si. Todo esse drama porque Matt Stone e Trey Parker tiveram a coragem de falar mal de um culto. Eu poderia acabar esse vídeo dizendo que tem uma lição super importante para aprender com essas controvérsias, ou como elas influenciaram o mundo dos desenhos atuais, mas eu não vou. Eu acho mais justo apresentar os episódios e controvérsias do ponto de vista da época e deixar vocês se decidirem se essas controvérsias realmente fazem sentido. Viu? Teve desenhos mais controversos do que a gente. Pera, desenhos? A gente não é desenho animado, é? Alô? Eu não acho que a gente